A reflexão de hoje é sobre a linha filosófica do desigrejado. Vamos entender melhor essa situação, o que é um desigrejado. Vem comigo, canal Teologia em Foco. Olá, minha gente querida, na reflexão de hoje, dia 3 de julho de 2026, eu venho trazendo uma reflexão bastante interessante para nós no dia de hoje. Eu sou o pastor Gessé Luiz, do canal Teologia em Foco. Na madrugada de hoje, eu pensei muito sobre as condições do cristianismo na nossa atualidade, como estamos vivendo na nossa vida cristã. E existe basicamente 4 tipos de crentes. Existe o apóstata, existe o desigrejado, existe o mochileiro da fé e existe o desviado. Hoje eu quero falar com vocês sobre o desigrejado. Daria aqui um texto para a gente iniciar essa nossa conversa rápida aqui, sobre 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3 e 11. Cuidai, que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Mas, como o assunto é bastante extenso, eu quero falar sobre o desigrejado. Qual é a linha filosófica do desigrejado? Ele começa a ter aversão. Ele é desafeiçoado ao templo. Vamos pensar hoje sobre a questão do templo. Eles são desconstrucionistas. Eles desconstroem a ideia de um local e de um templo. E aí ele usa algumas teologias bastante vulnerável, bastante sem fundo, sem chão, quando eles falam que Jesus não apregoou e Jesus não ensinou sobre templo, Jesus não deu valor ao templo. Bem, vamos começar de forma bem pregressa. Pois bem, Israel precisava de um local e no sopé do Monte Sinai, logo após sair do Egito, Deus estabeleceu o tabernáculo. E ao estabelecer o tabernáculo, ele deu uma linha de conduta. Quando Israel chega nos dias de Davi e de Salomão, Davi começa os preparativos e Salomão constrói um lindo templo. Vamos pensar um pouquinho. Se Deus não se importa com o templo, por que estabeleceu o tabernáculo, a tenda? E por que Deus teria dito a Davi que Salomão construiria o templo, a casa do Senhor? Ponto seguinte, vamos pensar. Se templo não faz sentido para os desigrejados, os que seguem a linha filosófica, os desafeiçoados ao templo, por que então Jesus vem ao templo quando encontra os cambistas e vê ali todo aquele movimento no templo e ele faz um discurso de purificação do templo e chama o templo de minha casa e a casa de oração? A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, a importância que Deus dá ao templo. Quando Salomão consagrou o templo, você veja que a glória desceu no templo. Tá, e nos dias de Jesus, como é que era? Nós vamos ter a situação das sinagogas. As sinagogas, elas começam no tempo do cativeiro babilônico. Quando Israel foi para a Babilônia cativa, não tinha onde se congregar e Nabucodonosor e, consequentemente, os demais que seguem o poder, eles permitem que Israel tenha sinagogas locais onde os profetas e os sacerdotes celebravam os cultos, ensinavam a Torá, ensinavam as leis e dava espaço para os discursos, as prédicas de profetas e de sacerdotes. Essa prática continuou depois quando Israel volta do cativeiro e em Israel se estabelece as sinagogas. E aí nós vamos ver Jesus indo às sinagogas, ensinando nas sinagogas. Aliás, Isaías, quando lê o rolo de Isaías, ele está numa sinagoga. Você vai encontrar Jesus nas sinagogas desde a sua infância. Então, a você que segue a linha filosófica desconstrucionista, desafeiçoados aos templos, começa a cair aqui a narrativa. Aí você pode lembrar também dos discursos dele, quando eles diz, não, uma igreja primitiva era a igreja oiko, ou seja, a igreja em casa. Tá bom.
Vamos pensar que a igreja, ela precisava de locais. Entre as perseguições, em 70, por exemplo, o templo foi destruído por Vespasiano, quando chegou com a sua tropa, o seu exército em Israel, em Jerusalém. Ele vai derrubar, ele vai queimar, ele vai destruir o templo. É importante lembrar que o fato dos irmãos primitivos terem reunido em casa, e aí vem os defensores, os desconstrucionistas do templo, é importante lembrar que nesse tempo nós vamos ver que a igreja se reuniu em casa, e aí a igreja oico é por um período, enquanto eles conseguem. Tem duas coisas ali. Primeiro, a perseguição. Segundo, a ausência, a falta de locais para se congregar, é natural que usar as casas. E em terceiro lugar, você vai ver que conforme eles vão desenvolvendo a igreja, eles vão tendo que edificar templos. Então, aos desconstrucionistas, resta-me a dizer nesse pequeno vídeo é que você está equivocado e que essa linha filosófica, esse desafeiçoamento ao templo é um caminho de apostasia. Quem entra por esse caminho é porque de alguma forma já está se apostatando da fé. Em outro momento falaremos não mais sobre os desigrejados, mas aí sobre os mochileiros da fé, sobre os nômades e, por último, sobre os desviados. Bastante preocupante pensar nisto nos tempos que estamos vivendo. Então, guarde lá, segue a linha de observação comigo e vou falar sobre os outros tipos de cristãos que permeiam a nossa vida cristã na pós-modernidade. Deus te abençoe. Esteja focado aí no canal Teologia em Foco, Pastor Gessé Luiz. Você está assistindo a mais um episódio com o Pastor Gessé Luiz, no canal Teologia em Foco.